porque depois a gente pode disponibilizar, né? Acho que aí aparece uma mensagem para todo mundo, né? Para dar um entendi aí. Para depois a gente poder rever, ou quem sabe, né, disponibilizar para aqueles que não puderem entrar ao vivo, como nós estamos aqui. Bom, queridos, meu nome é Fernando, sei que temos pessoas de vários lugares, né, do país. Meu nome é Fernando, eu sou assessor do pastor Brocanelli, a- aqui na cidade de Araras, desde 2001, como tempo integral. Então, sou assessor dele aqui e estou também como assessor do pastor Erivelton e da pastora Josélia na educação. Então, a gente realiza, né, com a graça de Deus e claro, com a ajuda de equipe, a gente procura realizar o trabalho para auxiliar, né, na educação na nossa igreja. E nós temos tido a possibilidade, né, de trabalharmos nessas questões do ensino, da teologia, e algumas ideias vêm surgindo, e aí claro, né, com a aprovação do pastor Erivelto, nós temos procurado, então, disponibilizar, né, a possibilidade de aprendermos mais a respeito da teologia. Nós sabemos, né, que temos o nosso ITQ, que é a nossa escola oficial de teologia, nos 3 anos. Temos também a MQTI, além do ensino bíblico, né, através do DBQ. Nós temos o ITQ, porém, nós temos também os cursos, né, que a Secretaria tem oferecido, a Secretaria Geral, a Escola de Servos, voltado principalmente, né, para o diaconato, a Escola de Adoradores, alinhando-se com o céu. Nós estamos, né, com um curso, é a primeira turma, um curso de escatologia. Na verdade, já estamos partindo para o encerramento dessa turma, né? Dessa turma. Ou melhor, o encerramento das aulas, né? Porque são 20 semanas. São 20 semanas, das 19h30 às 21h, e temos pessoas de alguns estados do nosso país e daqui de São Paulo também. Então, se não me falha a memória, aí na 16ª aula, está partindo realmente para o encerramento do curso. Então, são possibilidades que a Igreja Quadrangular, né, através da sua Secretaria-Geral de Educação, tem procurado colocar à disposição das pessoas, né, daqueles que têm interesse em aprender teologia. E a gente, então, falando a respeito disso, o pastor Erivelto deu a ideia de fazermos um curso sobre pentecostalismo, porque é a nossa identidade, né? Olha, não fa... essa semana, uma pessoa fez uma pergunta para que ligaram no rádio, né? E fizeram a pergunta assim: vocês são neopentecostais? A pergunta foi dirigida ao apresentador do programa, assim, via WhatsApp, né? Então, quer dizer, as pessoas estão tendo também essa curiosidade, né? E a resposta é, né? Não, nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais, como o pastor Burcanelli sempre costuma usar por aqui, pentecostais clássicos, né? Então, é importante nós sabermos das nossas origens, como surgiu o pentecostalismo. Será que ele começou lá na rua Azusa? Será que é isso, né? Então, esses são alguns pontos, né, que serão abordados no curso sobre pentecostalismo. E é claro que hoje é uma aula introdutória, nós vamos ouvir o professor que vai ministrar a aula, mas, é claro, os assuntos não se esgotarão nem depois do curso realizado, né? Sempre nós podemos aprender mais. Então, é isso, queridos. Aqui nós estamos e, com a graça do nosso Deus, vamos poder aprender um pouco mais hoje. Estou vendo aqui nessa primeira tela, né? Nós temos
para mim aqui são 5 telas, né? Vendo as pessoas de vários lugares do país, e a gente realmente agradece a Deus, né? Já estamos aí com 106, pouco mais de 100 pessoas, o que é um número, amados, muito, muito bom, né? Claro, nós temos lá no grupo, vocês viram, né? Perto de 700 pessoas, mas temos 100 aqui, né? 100 aqui que estão interessadas e podem. Eu sei que alguns até gostariam de estar, mas não podem, às vezes até mesmo atividade na igreja, né? Por isso que nós vamos gravar e depois a ideia, né, é disponibilizar esta aula introdutória com as informações que vamos passar. Bom, eu gostaria, o pastor Elivelton e a pastora Jocélia, assim que eles quiserem, né, vão fazer uso da palavra, o tempo que desejarem, certamente eles fazem contato aqui conosco, tá bom? Aqui, ó, deixa eu aproveitar já para apresentar a Silvia, que é ela que vai ficar com... Aportuguesado é chat, né? Então, Silvia, por favor. Boa noite, paz seja convosco. Meu nome é Silvia, sou da cidade de Araras, estado de São Paulo. Também estou aí há alguns anos auxiliando o pastor Fernando na secretaria estadual do nossa querida São Paulo, né? E também sou funcionária aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, do pastor Brocanelli, a pastora Santina. Estou há alguns anos no ITQ e na MQTI, também na Escola Bíblica. E hoje aqui com esse curso, né, uma aula introdutória ao curso sobre pentecostalismo. Vou estar aqui como anfitriã da reunião. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, né, que nós vamos responder. Para um melhor aproveitamento da aula, nós deixamos todos os microfones, né, desligados para não ficar, né, aquele som ambiente e que possamos ter um som melhor. Então, só os coorganizadores aqui, né, o pastor Fernando, depois o professor, que vão estar com os microfones abertos. E aqueles que não estão ouvindo, cada pessoa que habilita, né, o seu som no seu próprio computador ou no seu celular. Então, aparece, né, como se fosse um desenho de um microfone. Então, se você clicar ali, é você mesmo que habilita o som para poder ouvir quem estiver ministrando aqui na reunião, tá? Você só não vai conseguir falar porque está bloqueado essa opção para você. Tá joia? Um abraço e estamos por aqui. Se precisar, nos chamem. Eu vou ficar aqui. Queridos, então, se tiver alguma pergunta, podem fazer, mesmo durante a aula, pode colocar ali na nossa conversa, e vamos dizer que não dê tempo de responder de imediato, mas aí a gente vai ter o histórico e a gente responde, a gente pode responder no grupo, né? Ali, todos estão ali. Tá bom? Inclusive, pedir para que você, depois da aula, não saia daquele grupo. Por quê? Porque ele servirá para nós, vocês viram que só os administradores podem postar, né? Então, ele servirá para nós colocarmos os avisos. Então, vamos colocar mais no futuro, como fazer a matrícula, né? Como mais detalhes. E também outros assuntos, né, relevantes na área específica da educação. Então, a ideia é colocarmos, né, utilizarmos aquele grupo para nos comunicarmos com vocês sobre os nossos eventos, sobre situações também na Convenção Nacional que teremos, o Congresso Nacional de Educação em outubro. Então, fica esse pedido, né, para a gente não sair do grupo mesmo depois da aula, tá bom? Bom, quero também apresentar o Martins, porque o Martins é aquele que secretaria as aulas, né, nos cursos que temos tido, Escola de Adoradores, Escola de Servos. Então, Martins, uma saudação, ele que vai secretariar a aula aqui, ele vai passar os slides, né, conforme o professor vai solicitando. Então, Martins, Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Como o pastor Fernando falou, eu sou o Martins. Eu vou estar secretariando esse curso também, assim que abrir as inscrições. E vou estar à disposição de vocês para qualquer dúvida.
a minha parte nesse curso ela é direcionada mais à parte administrativa do curso. Então, vou estar à disposição de vocês para qualquer dúvida que os irmãos tiverem, tá? Uma boa noite a todos. Bom, queridos, eu proponho agora nós fazermos uma oração e depois eu já vou apresentar o professor Antônio Reis, que é quem vai ministrar essa aula introdutória, que nós vamos ouvir então hoje. Então, vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos, Senhor, na tua presença. A tecnologia, a internet, ó Deus, nos dá a oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, com pessoas de vários lugares do país, mais de 100 pessoas, cada um no seu lugar. E nós queremos aproveitar, Senhor, no bom sentido da palavra, para aprendermos mais do Senhor, para aprendermos mais da tua palavra, e hoje especificamente sobre o assunto pentecostalismo. Pedimos ao Deus Todo-Poderoso que a mão do Senhor continue estendida sobre nossas vidas e que tudo que aqui for realizado, for falado, que seja, ó Deus, para a bênção da vida de cada um, do ministério de cada um, para que possamos aprender mais para servirmos melhor. Meu Deus, eu oro por todos aqueles que estão na aula, os que entrarão na aula e por aqueles que assistirão depois. Peço também, ó Deus, pelo professor Antônio Reis, que é quem vai ministrar esta aula nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos e nós agradecemos. Amém e amém. Amados, o professor Antônio Reis, está, ele dá aula para os pastores aqui na nossa igreja em Araras, arredondando aí, tá? 9 anos. Há 9 anos, pastor André, com licença, há 9 anos, o pastor Brocanelli solicitou, né, que ele tinha interesse em que nós, né, os seus auxiliares, tivéssemos a, a treinamento, vamos dizer assim, teológico. E o professor Antônio Reis, desde então, está conosco de contínuo. Nós temos aulas todos os sábados e, de um tempo para cá, ele tem podido também contribuir, né, através de forma online com a educação na nossa igreja. Bom, então, professor Antônio Reis, a palavra está com o senhor. Mas, queridos, realmente é um prazer poder estar aqui com vocês. Essa, como o pastor Fernando falou, é somente uma aula introdutória. Então, é importante, num primeiro momento, a gente destacar qual que é a proposta, na verdade. Hoje a gente vai falar de alguns tópicos que vai estar no curso. Na realidade, queridos, hoje a gente vive no Brasil uma perda de identidade evangélica em todas as áreas. E a área pentecostal não poderia ser diferente, tá? Então, a proposta do curso é fazer uma varredura histórica desde a igreja primitiva e com muito material da patrística, nós vamos poder, durante o curso, mostrar citações como os milagres, batismo do Espírito Santo, profecia, todos os dons estiveram ativos através da história da igreja e como que o movimento moderno surgiu. Tá? Esse movimento que ganhou essa configuração moderna, que na verdade nunca deixou de existir através da história da igreja. Então, uma das propostas é essa, com uma função muito apologética. Por quê? Porque existe uma ala protestante em que alega, tá, e que o pentecostalismo é um movimento moderno que surgiu somente, tá, no começo do século XX. E temos também, dentro da proposta desse curso, tá, todas as doutrinas que fazem um protestante
ser chamado de pentecostal. Tá? Então, elas vão ser estudadas detalhadamente, como batismo no Espírito Santo, evidência de línguas, tá? A distinção que existe entre conversão e batismo no Espírito Santo, todos esses pontos, tá? A gente chama isso em teologia da doutrina da subsequência, tá? Isso e da separalidade, que a experiência posterior do batismo do Espírito Santo é uma experiência separada da conversão. Então, tudo isso são propostas que estão, na verdade, para nós expandirmos durante esse período do curso para aquelas pessoas que tiverem interesse, se matricularem e estiverem nos acompanhando durante todo esse período, que vai ser o período de duração do curso. E um dos grandes objetivos, como citado, né, pelo pastor Fernando, na realidade, fazer essa distinção e deixar muito claro o que é ser um pentecostal de fato. Tá? E só para começar a abrir esse leque, a gente trouxe algumas projeções para mostrar para vocês e para a gente comentar em cima. Mas para começarmos a falar desse tema que a gente propôs para hoje, para vocês, para dar essa caricatura do que vai ser de fato o curso, eu vejo que é muito importante nós diferenciarmos os segmentos que tem dentro do cristianismo, né, do protestantismo, quando a área é doutrina do Espírito Santo. Tá? Então, é importante, queridos, que a gente tenha um segmento no qual nós nos ajustamos, e a quadrangular, como citado aí pelo pastor Fernando, nas palavras do pastor Brocanelli, né? Tá? Do reverendo Brocanelli, que é o responsável em Araras, tá? A quadrangular é uma igreja pentecostal de linha clássica. Nós vamos poder diferenciar o que é ser um pentecostal de linha clássica. Mas existe dentro desse segmento algumas pessoas, algumas igrejas que eles não creem, na verdade, no batismo do Espírito Santo como uma experiência separada da conversão. Eles são identificados como continuista, tá? São continuista. O que é o continuista? Ele é de um movimento, é de uma igreja, ele tem uma crença que somente os dons, tá? Os dons hoje são atuais, são para a nossa era agora, tá? Nesse sentido, lógico, eles creem iguais aos pentecostais, a atualidade dos dons, tá? Então, quando você pensa numa pessoa que é continuista, num pregador, num pastor, numa igreja continuista, ele crê na atualidade dos dons, mas ele não crê no batismo no Espírito Santo como uma experiência separada da conversão. Então, na perspectiva e no entendimento desse segmento, quando a pessoa passa pelo processo de conversão, tá? Ela, na realidade, é batizada no Espírito Santo. Então, uma coisa una no entendimento deles. O que, logicamente, diferencia, então, um continuista de um pentecostal é o entendimento de que, para o pentecostal, são duas experiências distintas. A conversão, tá? Por exemplo, no capítulo final de João, quando Jesus sopra o Espírito Santo, tá, sobre o Espírito Santo, ali se entende que ocorreu a regeneração dos discípulos. Então, ali é o ato da conversão, ali é o momento do novo nascimento dos discípulos. Mas não é ali que eles, na verdade, são batizados com o Espírito Santo, primeiramente porque você está dentro dos evangelhos nessa narrativa, e o evento da descida do Espírito Santo e, consequentemente, do batismo do Espírito Santo na igreja primitiva só ocorre em Atos 2, quando ocorre a descida desse Espírito. Porque Jesus falou assim: se eu for, tá, enviarei outro Consolador. Se eu não for, ele não virá. Tá? Então, esse é o momento, na verdade, em que ocorre o batismo no Espírito Santo daqueles seguidores de Jesus.
tá? Segundo o relato bíblico, havia cerca de 120 pessoas no cenáculo orando quando eles foram revestidos, tá, com o poder do Espírito Santo. Então, é uma experiência posterior. Depois, nós vamos poder, através do curso, pegar outras referências que aparecem dentro do livro de Atos, que distingue, na verdade, a experiência da conversão da experiência do revestimento de poder. Então, é importante nós entendermos, então, que isso é o que, na verdade, te torna um pentecostal. É você crer na experiência subsequente à conversão, que há um revestimento de poder, há uma capacitação da parte do Espírito Santo em direção, tá, ao cristão, ok? E a crença na atualidade dos dons, que é divididos com a ala continuista do cristianismo. Mas ainda existe uma terceira, vamos dizer assim, um terceiro segmento dentro do cristianismo, que são os cessacionistas. Basicamente, o cristão cessacionista, representado em algumas igrejas históricas, tá? É aquele que acha que os dons eles foram dados, e o batismo com o Espírito Santo é uma ocorrência da igreja primitiva, porque ela estava dando os primeiros passos da sua infância. E à medida que essa igreja passou a amadurecer, e esse amadurecimento supostamente, tá, segundo o entendimento dessa linha teológica, se dá com o fechamento do cânon, tá? Então, o cânon é o composto dos livros sagrados do Novo Testamento. Então, quando o Apocalipse, que é o último dos livros, ele surge e ele faz então o fechamento do cânon, então cessa as manifestações dos dons, tá? E o batismo no Espírito Santo como uma experiência subsequente. Então, basicamente, são essas três linhas. Lógico que a terceira linha que eu pontuei para vocês, ela tem algumas variações hoje na atualidade, tá? Há algumas variações. Não é muito compreendido no meio acadêmico ainda essas modificações que têm seguido dentro do cessacionismo, porque é uma das alas que está sofrendo um grande encurtamento na igreja protestante. Então, primeiramente, é importante que nós venhamos entender quem está encaixado dentro de cada uma dessas alas. Tá? Então, e outro ponto, com esse conceito, é importante, então, compreendermos o que é ser um pentecostal. Tá? Ser um pentecostal, então, é crer que essa experiência do revestimento do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, é separado da conversão. Deixa eu dar um outro ponto para vocês. O entendimento sobre esse aspecto do grupo continuista e do grupo cessacionista são idênticos. Eles acham que a conversão é o batismo com o Espírito Santo. Então, a gente precisa tomar cuidado, queridos, hoje com o fenômeno das redes sociais, quando um pregador continuista, às vezes, tá, ele atrai um público pentecostal dentro do seu segmento nas redes sociais, quando ele fala sobre batismo com o Espírito Santo, ele não está falando a mesma coisa que o pentecostal entende por essa experiência. Ele está falando do ato da conversão. Então, para a gente começar essa abertura, só para a gente poder diferenciar o que são esses segmentos. Uma coisinha que eu acho que é importante é que, para muitos, essas terminologias, que são terminologias mais ajustadas dentro do campo da teologia, elas podem ser novas, mas não se preocupe em guardar esses termos. À medida, né, em que o curso for prosseguindo, tá, você vai se ambientar não só com esses termos, como muitos outros termos que vão surgindo, tá? E eu pude, inclusive, ver aqui nas pessoas que estão participando que tem pessoas até do Japão aqui, né? Tá? Uma pessoa se identificando que está assistindo a essa aula introdutória do Japão. Então, é uma ferramenta de grande abrangência, então a gente quer aproveitar de fato para levar isso
a todas as pessoas que tiverem interesse e disposição. E, e essa abertura, né, que eu busquei, tá, fazer aqui, ela vai no sentido de poder distinguir, tá? Distinguir o que está dentro de cada grupo. Vamos pensar o seguinte, ó, o movimento pentecostal no Brasil, ele surge com a entrada das duas primeiras igrejas, que é a Congregação Cristã, tá, e da Igreja Assembleia de Deus. A Congregação Cristã hoje não se ajusta muito dentro do pentecostalismo, mas nas suas origens se ajustava, tá? A Quadrangular, ela vem de uma base americana pentecostal, tá? A EMI, as experiências da EMI, a base, na verdade, americana, tá, da Quadrangular é uma base pentecostal clássica. A declaração de fé, a confissão, o credo, tá, da Quadrangular, ele é pentecostal clássico. O que que é, na verdade, tá, ser um pentecostal clássico? É crer que o batismo no Espírito Santo é uma experiência separada da conversão, acompanhado, e aí que eu acho importante, acompanhado pela evidências de línguas, tá? Então, ele é clássico porque existe dentro do movimento pentecostal, tá, pessoas, movimentos que entendem que a língua não é evidência para o batismo do Espírito Santo. Então, a distinção de ser clássico ou não clássico, pelo menos para o Brasil, é essa distinção, tá? O Brasil não tem uma forte representação de igrejas pentecostais não clássicas. Deixa eu só citar uma para você. Uma igreja de origem americana, que no Brasil deveria basicamente ser enquadrada como uma igreja pentecostal não clássica, seria a igreja do Nazareno, tá? Na sua base americana, ela é pentecostal, mas algo assim só para vocês entender um pouco dessa diferença. Normalmente, as igrejas que vêm de base wesleyana ou o movimento da santidade, depois vocês vão poder entender o que é esse movimento da santidade, que ele vem da metodista, é um desdobramento que ocorre na igreja metodista, aonde começa a buscar a batismo do Espírito Santo, e há um avivamento no movimento metodista, e a gente chama isso de movimento da santidade. Ela é de base wesleyana. As igrejas que surgiram dentro dessa linha, normalmente, elas optam por entender que a língua não é uma evidência. Então, elas são caracterizadas como pentecostais não clássicos. Tá? Então, parece que dentro do pentecostalismo, uma coisa importante para a gente entender é essa questão da língua como evidência. E depois a gente vai poder desdobrar muito essa questão. Outra coisa que faz parte do ferramental, na verdade, do curso. Queridos, se você começando o curso, você vai começar a receber muitos textos, tá? Vai ter muito texto sobre todos esses tópicos que a gente vai abordar, tá? E aí, lógico que a gente vai sempre pedir para você um comprometimento da leitura desses textos, o que vai ajudar muito o desenvolvimento daquelas pessoas, tá, que estiverem, tá, estudando. Tá? E aí vai te dar muito mais base para você perguntar, trazer os seus questionamentos, tá, em relação a essas questões. Então, assim, essa ideia do clássico, ela vem muito é, nessa batida. Eu acho, assim, que uma observação que cabe aqui, nesse momento, é o que o pastor Fernando, tá, falou logo de início, que surgiu um questionamento, e às vezes surge esse tipo de questionamento, tá, se a Quadrangular é uma igreja neopentecostal. Tá? Logicamente que nós devemos analisar a orientação, vamos dizer assim, pneumatológica de uma igreja em cima da sua declaração de fé. E como eu já pontuei, na declaração de fé, a Quadrangular é uma igreja pentecostal clássica. Só que existe uma questão muito prática no Brasil, que é o surgimento das igrejas no fim dos anos 70, das igrejas neopentecostais. Tá? E essas igrejas acabaram trazendo algumas influências
dentro de alguns campos pentecostais. E exatamente por em algumas áreas, às vezes, se observar isso, tá? Dentro da igreja quadrangular, acaba criando essa determinada confusão de quem olha de fora, tá? Então, muito desses questionamentos que nem ocorreu aí no programa de rádio lá em Araras, ele vem dessa origem. Então, a gente quer esclarecer exatamente isso aí, quais são os pontos, né, que faz uma igreja ser classificada também como neopentecostal. Alguns chamam de pentecostal falso, né? Tá? Esse movimento, mas é importante nós podemos entender essas diferenças. São diferenças, queridos, conceituais, e nós vamos derramar alguns conceitos aí, tá? Para vocês. Então, a gente vai mostrar algumas projeções para vocês e vamos fazer, tá, alguns comentários dentro do que vai surgir para vocês. Vocês vão poder estar acompanhando e lendo o que vai ser projetado aí. Martins. Pode passar o próximo. Pessoal, bom, vamos começar por esse ponto aqui, né? Tá? Deixa eu dar uma questão histórica para vocês, para a gente começar a falar do Batismo do Espírito Santo. Queridos, o primeiro batismo no Espírito Santo da era moderna não aconteceu na Rua Azusa na igreja do Seymour, não foi lá, tá? Tem um outro indivíduo que, na verdade, foi o professor de teologia do William Seymour, que foi o Charles Parham, tá? E o Parham tinha uma escola teológica, e é até irônico isso, né? E ele começou, na verdade, a trabalhar essa questão da língua como evidência do batismo do Espírito Santo. E em uma das aulas, uma das alunas pediu para ele, que ele era o professor, se ele poderia impor as mãos sobre ela, tá? Impor as mãos sobre ela para ela poder receber o batismo, tá, no Espírito Santo. E o relato, na verdade, nos dá conta de que quando o Seymour se dirigiu até essa aluna, quando ele estava, vamos dizer assim, na metade desse percurso dentro da sala de aula, ela foi batizada no Espírito Santo. Tá? E aí ela começou a falar, a gente chama quando a manifestação ocorre com línguas humanas, a gente chama, na verdade, de xenolalia, tá? E quando é línguas não conhecidas, a gente chama de glossolalia, tá? Por exemplo, no Pentecostes, a gente teve uma manifestação de xenolalia, línguas humanas. Elas ah, são capacitados pelo Espírito Santo a falar uma língua humana, naquele caso que eles não conhecem. E quando são línguas não humanas, tá? E aí a gente chama de glossolalia. E aí, essa irmã, quando recebeu o batismo do Espírito Santo e ela foi revestida de esse poder, ela começou a falar em chinês dentro da sala de aula. Tá? E aí aconteceu um fenômeno curioso nessa primeira. Esse é o primeiro batismo no Espírito Santo moderno que a gente tem relato, tá? E aí ela começou a falar em chinês, tá? E o interessante é que ela não conseguia mais parar de falar, e toda vez que ela abria a boca para falar, ela só falava em chinês. Ela era americana e não conseguia falar inglês, tá? E aí ocorreu que ela acabou a aula, tudo, ela foi embora para casa dela, e quando ela ia conversar com as pessoas na casa dela, ela só falava em chinês, não conseguia falar mais inglês. E aí o que ocorreu? Ela pegou um lápis, né? Porque ela precisava se comunicar com as pessoas, e ela pegou um lápis para escrever para as pessoas dentro da sua casa, e aí ela só conseguia escrever em chinês também, tá? E isso ocorreu, pessoal, por 3 dias. Durante 3 dias, esse fenômeno acompanhou essa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Somente depois de 3 dias, isso começou a amenizar na realidade. Então, esse é o primeiro registro que nós temos de batismo no Espírito Santo, tá? Dessa era moderna, vamos colocar assim, ok? Muito dessas informações, e eu vou indicar alguma literatura para vocês, durante o curso vocês vão ter acesso, tá, a esses títulos. Tem uma editora que se chama Editora Vida, ela publicou um livro que chama O Século do Espírito Santo.
esses relatos históricos você pode encontrar, na verdade, nesse material. Inclusive, tem um capítulo específico, tá, sobre mulheres, né, no pentecostalismo, tá? Mulheres no pentecostalismo, e tem um capítulo específico sobre a Amy. E olha, pessoal, é deslumbrante os relatos que tem nesse livro sobre a Amy. Eu indico, é uma obra de 600 páginas, não fique assustado pela espessura do livro, mas é um livro assim desafiante para você conhecer um pouco da história moderna do surgimento do pentecostalismo, ok? Há muitas outras obras depois que, à medida em que nós estivermos prosseguindo, né, a partir de agosto com o curso, vocês vão ter relato e muitos artigos, tá? Ok? Depois você marque aí, eu tenho um blog, né, da onde a gente vai retirar boa parte desses assuntos, que é o paleoortodoxo, né, wordpress.com. Ok? Então, muitos materiais vão vir desse blog sobre essa doutrina específica, né? Sobre a questão histórica do pentecostalismo, sobre a questão das doutrinas e muitas dúvidas, às vezes, que surgem. Por exemplo, tem um artigo lá que é perguntas e respostas sobre o batismo do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, pô, por que algumas pessoas buscam o batismo do Espírito Santo e não são batizadas? Então, essas questões a gente vai buscar responder durante o curso. E só para abrir essa questão doutrinária, batismo no Espírito Santo. Queridos, às vezes existe uma dúvida no meio pentecostal, que é o seguinte: é batismo no Espírito Santo ou é batismo com o Espírito Santo? Vamos pensar o seguinte: essa dúvida, ela é uma dúvida pertinente da língua portuguesa, porque na língua original, tá? Eles usam sempre a palavra en, grega, tá? E não tem distinção nenhuma. Eu fiz essa escolha no Espírito Santo, porque en, tá? Na verdade, uma preposição que dá a ideia de noná, tá? Algo que está dentro, né? Então, é só para nós que existe essas diferenciações com relação a traduções, tá? Mas não se preocupe com isso aí não tem nada a ver com a questão doutrinária. Eu optei, faço essa opção por batismo no Espírito Santo e não com o Espírito Santo, ok? Porque o en, pessoal, de qual a gente traduz en, ele tem uma função instrumental. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem te batiza é o Espírito Santo, tá? Então, não é, você não vai ser batizado com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que te batiza. Então, você é batizado no. Ele é o instrumento, tá, que faz ocorrer. Então, o termo batismo do Espírito Santo não aparece, né, com essa definição, com essa extensão, com essa nomenclatura na Escritura. Não ocorre na Escritura, é uma conveniente designação para a experiência prevista por João Batista, né? Então, aqui falou que depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa designação que está lá em Mateus 3,11, e eu acho importante já abrir com essa questão, é uma questão um pouco até exegética, porque existe a linha cessacionista e alguns continuistas dizem assim que o batismo que Jesus batizaria com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, tá? Ele é de fato o batismo do Espírito Santo, mas com fogo é o batismo do juízo. Então, muitos deles alegam que é batismo de juízo e não é a experiência em si. Mas uma questão gramatical que tem que nortear um pouco o nosso entendimento sobre isso aí é que você tem uma preposição que rege os dois substantivos, tá? Você tem uma preposição grega que rege os dois. Então, isso, na verdade, está apontando para um ato uno. Está falando de dois aspectos de uma coisa só, tá? Se a intenção de Mateus fosse separar o batismo do fogo, ele teria que ter preposições regendo cada uma dos substantivos. Isso é só uma questão mais gramatical, tá? Não quero encher vocês de regrinhas de grego, tá? Mas não vai ter como fugir depois, porque essas questões da língua original vão entrar no curso e a gente vai precisar fazer uma coisa que chama exegese para trabalhar algumas questões. Mas hoje, para não assustar muito vocês, tá? A gente não vai entrar muito nessa questãozinha, mas é só para você saber que as línguas bíblicas vão ser ferramentas que vão ser usadas durante o curso, e só para você saber, eu sou professor de língua grega, né,
Isso é nos seminários que eu leciono, tá? Já de longa data. E aí, isso tudo vai estar aberto a vocês. Começando o curso, vai ter um grupo onde vocês vão poder mandar seus questionamentos, as suas perguntas, e vocês vão ficar muito à vontade. Eu sempre brinco, pergunta o aluno pode fazer, se vai ter resposta, já é outra coisa, tá? Mas não se preocupe, não. Se a resposta não surgir no momento, nós vamos passar alguns artigos para vocês se esbaldarem, tá ok? Então, tem algumas pessoas que estão reclamando com a questão do som, mas parece a Silvia orientou no início aqui que a questão da liberação do som é no próprio equipamento, ou do celular, ou no próprio notebook da pessoa, no computador da pessoa, tá? Não tem muito a ver com a ferramenta que a gente está usando aqui. Ok? Então, aqui ele citou aqui o João Batista, né? Batizar, né? No Espírito Santo. E aqui, pessoal, depois vocês marquem, né? Essas projeções, queridos, essas projeções vocês vão receber durante o curso. Elas são muitas, tá? Eu sei que muitos de vocês são pastores, pastoras, né? E obreiros, e vocês vão poder depois replicar isso, um estudo, né? É, nas localidades onde vocês estão, né? Trabalhando liderança à frente dos trabalhos. Então, vocês vão ter uma coisa bacana que vai ter. Uma coisa que vai ter interessante é que você vai receber um ferramental para desenvolver, junto com a igreja na localidade que você estiver, um ferramental todo, tá, em particular. Isso é uma das características do curso, né? Esse é o segundo curso, né, que a gente está, né, programando aqui pela Secretaria de Educação. Então, só para você saber que você vai ter acesso a esse tipo de material, tá? Martins, pode. Pessoal, olha, eu sei assim que vocês estão ansiosos para fazer algumas perguntas, tá? Então, como durante a aula agora não é possível, alguns estão mandando, têm mandado algumas questões aqui, algumas perguntas, mas depois, é que nem o pastor Fernando fica no grupo, a gente vai responder para vocês, vai mandar alguns links lá para vocês poderem, tá, estar verificando, estudando, lendo, a gente vai municiar vocês com esse material. Ó, ser batizado no Espírito Santo deve ser diferenciado da declaração de Paulo, ó, em Coríntios 12:3, que segundo a ordem da palavra grega, lê-se, né? Por um Espírito, todos nós em um só corpo fomos batizados. Tá? O contexto dessa passagem demonstra que por é a melhor tradução, indicando que o Espírito Santo é o instrumento pelo qual é, o batismo acontece. Deixa eu só dar um destaque nessa observação aqui, nessa projeção. Eu falei para vocês que essa questão do no, né, que é a partícula, né, a preposição en na língua grega, ela dá a ideia que o Espírito Santo é o instrumento pelo qual ocorre, tá? Um outro local que aparece isso muito claro, tem um texto que diz assim: enchei-vos do Espírito. Ele é, na verdade, um objeto na língua original, e esse objeto tem uma função que chama função instrumental na língua original. O que quer dizer função instrumental? Que, na verdade, o batismo ou o enchimento do Espírito Santo ocorre pela instrumentalidade do Espírito Santo, tá? Eles têm um objeto que eles chamam de dativo, tá? Então, isso é uma coisa que fica muito clara. Depois a gente vai poder dar umas pinceladas mais detalhadas, tá, em relação a essas questões aí. Mas aqui, nessa projeção, é só a ideia que o Espírito Santo é o instrumento que realiza o batismo. É ele que te reveste, é ele que vai batizar, tá? E dar todo esse revestimento. Lembrando que a parte conceitual vai aparecer aqui, tá? Que, queridos, o batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Lógico que é para toda a igreja, é para todo aquele que nasceu de novo, mas tem a ver com fé, tá? Então, as bênçãos de Deus, elas são galgadas e são recebidas mediante fé. Então, eu sempre digo assim que batismo com o Espírito Santo não é para quem não crê. Se você não crê no batismo com o Espírito Santo, não é para você, tá? É para quem crê, tá? Agora, uma coisa que é importante a gente compreender: Deus não batiza ninguém com o Espírito Santo para ficar sentadinho na igreja. Então, queridos, é bom orientar as pessoas o seguinte: se Deus te batizar com o Espírito Santo, se prepara que vem chumbo aí, tá?
ele vai te usar. E ele está precisando de pessoas revestidas de cada vez mais de poder. Agora, eu falei alguma coisa para vocês de perda de identidade, e a gente precisa tomar cuidado, pessoal. Porque hoje, cada vez, a quantidade de pessoas batizadas no Espírito Santo está se exaurindo. Você vê cada vez menos pessoas batizadas no Espírito Santo. E por que que ocorre isso? Porque, como algumas lideranças, elas não têm domínio dessa doutrina de forma adequada, eles acabam por não ensinar. Então, a ausência do batismo do Espírito Santo, ele é uma consequência da ausência do ensino dessa doutrina. E isso não ocorre só com essa doutrina, ocorre em qualquer doutrina. Tá? E a gente precisa tomar cuidado. Tá? Lá atrás, a igreja pentecostal, ela tinha uma exigência pesada, indicação para ministério. O, o candidato ou candidata tinha que ser batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas. Tá? Isso às vezes começa a se atenuar por causa da escassez. Mas o problema vem do púlpito, tá? É a ausência, na verdade, de ensino que acaba causando isso aí. Então é importante, pessoal, é importante a gente ter essa perspectiva por que que isso está ocorrendo. E mais, às vezes você está às vezes num culto e uma pessoa começa a falar em línguas durante um culto. Tem pessoas que se assustam, porque está tão escasso ver, às vezes, as manifestações em que as pessoas acabam se assustando. E às vezes você está dentro de uma igreja pentecostal e as pessoas acabam ficando assustadas. Então a gente precisa. Uma das ideias, um dos projetos, na verdade, da Secretaria de Educação é exatamente isso aí. É trazer todo esse conteúdo cada vez mais para aqueles interessados, para que eles possam ensinar isso cada vez com mais propriedade na sua igreja e incentivar as pessoas a buscarem o batismo do Espírito Santo. Queridos, eu sou de uma época, tá, em que as pessoas se convertiam e elas chegavam na igreja e as pessoas diziam: você precisa buscar o batismo do Espírito Santo agora. E aí as pessoas estavam chegando e falavam assim: mas o que que é isso? Qualquer cristão explicava o que que era o batismo do Espírito Santo. E hoje a gente está vivendo uma carência conceitual até, porque as pessoas não conseguem, às vezes, explicar isso aí. Tá? Então, ó, ser batizado no Espírito Santo deve ser diferenciado, então, ok? Um Espírito a todos nós e um só corpo fomos batizados. Deixa eu só falar alguma coisa aqui. Quando fala que nós, ó, de um só batismo, né, em um só corpo, né, tá? A gente tem que entender, pessoal, que um só batismo é o batismo em Cristo. Mas como é que se batiza? É a conversão. Conversão é o momento que você se une a Cristo através da fé. Tá? Então, quando a Bíblia cita só um só batismo, ela está falando, na verdade, da nossa união com Cristo. É, na verdade, um tipo de uma analogia, ok? Porque tem outros textos que vai falar do batismo em água, depois do batismo no Espírito Santo. Tá? Então é importante entender. Ó, o contexto dessa passagem demonstra que por é melhor tradução, então, ok? Para que a gente possa entender que ocorre pela instrumentalidade do Espírito Santo. Inclusive, a própria conversão, amados, ela é um resultado da ação do Espírito Santo em direção ao não convertido, porque a Bíblia diz que quem convence o perdido é o Espírito Santo. É o ministério de convencimento do Espírito Santo. Tá? Pode avançar, ó, Martins. Então, aqui é só o conceito, ó. Ó, basicamente, é marcado pelo enchimento do Espírito Santo, capacitando os crentes ao serviço e a viver uma vida de maior intimidade com Deus e a cumprir seu chamado e propósito. É, queridos, é importante nós entendermos, tá, que a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo. Mas o que ocorre é um revestimento de poder isso é, para desempenhar funções. Tá? Então, se você tem um chamado, por exemplo, ao pastorado, para você uma pessoa que foi chamada para ser pastor ou pastora, a tendência é você ser batizado com o Espírito Santo para você desempenhar de forma mais abundante ainda o teu chamado. Tá? E aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui que eu acho que cabe, pessoal. E é importante, eu acho. Ser pastor ou pastora
tem a ver com chamado, não tem a ver com formação acadêmica, tá? Uma formação no campo da teologia, quando você tem um chamado, ele serve para aperfeiçoar o teu chamado, serve como ferramental para o teu chamado. Mas um curso de teologia, ele não faz um pastor não uma pastora. O que faz um pastor ou uma pastora é o chamado, tá? Que é sobrenatural. Então, é importante, eu sempre falo nos seminários para os alunos, para a gente tomar cuidado com essas questões, porque muitas vezes você não tem chamado no campo pastoral, tá? Mas você tem chamado no campo de mestres, doutores, e você gosta de estudar e você vai ser usado dessa maneira. E mesmo assim você precisa ser batizado no Espírito Santo, porque você vai ensinar sobre isso aí. Então são coisas assim são campo de conceitos, tá? Mas é importante nós entendermos, tá, esse tipo de distinção, tá, que ocorre e deve ocorrer, ok? Vamos andando aqui, Margins. Ó, vários termos bíblicos são usados, então, né? Só para a gente, tá, saber quando aparecem algumas terminologias, ó, especialmente no livro de Atos, ó, registra a descida inicial do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Queridos, mais uma coisa, a descida do Espírito Santo em Atos 2, ela marca a inauguração da igreja, tá? A igreja surge com a descida do Espírito Santo. Então, é aí que a gente chama de dispensação da graça, dispensação da igreja. Tá? E isso se estende até a remoção da igreja da terra com o Espírito Santo. Tá? Então, vamos sempre pensar que a igreja é inaugurada com a descida do Espírito Santo. E Jesus falou, né? Falou que ele mandaria, né, o Espírito Santo. Tá? Então, algumas terminologias vão surgir. Ó. Registra a descida inicial do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e dá exemplo de encontros semelhantes do Espírito com o povo de Deus. Ó. Uma coisa curiosa que aparece dentro da igreja primitiva, e especificamente de Atos, em relação à questão do Espírito Santo, queridos, é que até você chegar em Atos 10, você tem o batismo do Espírito Santo em Atos 2, você tem o batismo do Espírito Santo dos samaritanos, provavelmente em Atos 9 você tem o batismo do Espírito Santo de Paulo, tá? Mas aí a igreja é totalmente judaica. Mas em Atos 10, quando Pedro é convidado para ir para a casa, tá, de Cornélio, né, um gentil, tá, e Deus precisa falar com ele em Jope e tudo mais, ocorre o primeiro batismo do Espírito Santo de uma comunidade gentílica. E o interessante é que ocorrer essa descida e essas manifestações e essa evidência de língua levou Pedro a batizar aquelas pessoas em águas. E aí, em Atos 11, quando Pedro volta para Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que é uma igreja judaica, ela pede explicações para Pedro. E aí, olha a alegação que Pedro usa, que o que aconteceu com eles foi a mesma coisa que aconteceu conosco lá, no dia do Pentecoste. E aí, quem sou eu para negar água a eles? Então, olha para você ver que a evidência foi algo muito importante para a entrada dos gentios dentro da comunidade judaica. Lembrando que a primeira igreja totalmente gentílica vai surgir aonde? Lá em Atos 13, né, que já está estabelecido, que é na cidade de Antioquia, para onde Paulo e Barnabé são enviados. Então, só para a gente ter uma perspectiva em relação de como foi a evidência, é uma coisa muito importante. Esse livro que eu indiquei para vocês sobre o século do Espírito Santo, o historiador que escreveu esse livro, ele dá conta que um dos elementos mais fundamentais para o crescimento do pentecostalismo na Rua Azusa, naquele contexto, foi a língua como evidência. A língua como evidência foi um dos maiores impulsionadores, tá, do crescimento do pentecostalismo. Uma outra coisa, pessoal, só para vocês pegarem assim, tá, um entendimento em relação a isso aí. O pentecostalismo, no surgimento do contexto americano, as igrejas se abriram e passaram a lidar com mais facilidade com as questões raciais, tá? Porque brancos, tá?
e negros poderiam frequentar a mesma igreja. O livro chama O Século do Espírito Santo, da editora Vida, tá? Alguém perguntou o nome, tá ok? Agora, outra coisa, o movimento pentecostal, ele dá uma abertura gigante para as mulheres dentro da comunidade cristã, o que elas não possuíam antes. Tá? Para vocês terem uma compreensão, pessoal, antes do movimento da Rua Azusa, já havia uma certa abertura para as mulheres. A primeira mulher que fez um seminário no século XIX, tá? Ela levou 5 anos para receber a sua certificação, depois de formada. Levou 5 anos, depois de formada, para receber a sua certificação. Tá? Depois a gente vai passar algumas coisas para vocês sobre isso aí. Tá? Então, aqui, em relação a as variações, tá? Ó, são usados para usar, então, para distinguir, para falar que o batismo do Espírito Santo. Então, há várias terminologias. Ó, então, Atos trata com algumas expressões. Martins, pode mudar aí? Deixa eu fazer uma observação para vocês. Isso ocorre, pessoal, olha, no âmbito sensacionista, porque Atos é um compêndio de evidências para você explicar a experiência da conversão e a experiência do batismo no Espírito Santo posterior à conversão, com evidência de línguas, tá? Ele é um compêndio. Qual que era a alegação até algumas décadas que Atos não poderia ser utilizado para se amparar doutrinas porque era uma narrativa, era um livro histórico. E isso caiu por terra, né, depois que muita gente de peso no mundo acadêmico passou a escrever sobre esses temas. E hoje é um argumento muito frágil. Na realidade, se nós não pudermos usar livros históricos ou narrativas para defender alguma doutrina, o que vai sobrar para aquela quantidade de livros do Antigo Testamento que são narrativas, tá? Então, assim, só para você perceber o tipo de argumento que às vezes surge em relação, tá, ao pentecostalismo. E deixa eu contar aqui, pessoal, para vocês, para dar uma ilustrada em algumas questões, né, para mostrar como que cai alguns argumentos daqueles que não creem no batismo do Espírito Santo, né, que seja uma coisa atual. Há um livro no mercado chamado Surpreendido pelo Poder do Espírito, do Jack Deere. Ele era um americano, tá, e que era sensacionista. Ele não cria na manifestação, tá, do Espírito Santo no sentido que nós cremos e nem do batismo do Espírito Santo. E ele pastoreava uma igreja nos Estados Unidos. E ele foi. E aí ocorreu uma igreja na cidade dele, veio um pregador proeminente, conhecido, e ele resolveu ir lá, tá, acompanhar isso aí. Mas ele foi imaginando que ia ter alguma falcatrua. E durante o culto, ele relata que o pregador, na verdade, começou a falar para uma pessoa na nave da igreja, e aí ele ficou imaginando que deveria ser alguma coisa combinada. E aí o que ocorreu? Ele apontou uma pessoa e chamou essa pessoa para ir até a frente. E esse observador olhou no corredor quando essa pessoa está passando e ele já estimou que era alguma coisa combinada. E aí ele relata que quando ele olhou a pessoa que estava se movendo para a frente do altar, era a cunhada dele. E esse pregador entregou uma profecia em detalhes para essa pessoa, e ele conhecia os detalhes da vida dessa pessoa, esse observador, e ele pôde verificar que tudo aquilo era verdade, que não teria como aquele pregador saber dessas coisas, porque nem da cidade ele era. E isso, pessoal, derrubou ele, tá? E aí ele foi para as escrituras e ele acabou, na verdade, abandonando o cessacionismo, né? A crença que o batismo do Espírito Santo era só para a igreja primitiva. E ele era uma pessoa com um certo peso nos Estados Unidos, e um dos maiores seminários americanos, ele era professor desse seminário, que é o Seminário de Dallas. E ele foi demitido desse seminário porque ele se tornou pentecostal. E só para fechar essa narrativa, ele faz uma observação nesse livro que eu achei sensacional, e ele diz o seguinte: se você pegar um novo convertido, trancar ele num quarto e falar para ele assim:
vou te dar uma Bíblia, você só vai sair desse quarto quando você ler essa Bíblia inteira. Ele faz a seguinte declaração: não há como essa pessoa sair não sendo pentecostal, porque não existe um único texto na Bíblia que dá a ideia de que os dons cessaram, tá? Então, assim, só para a gente poder ver que como que as próprias experiências das pessoas acabam colocando eles em situações complicadas, tá? Ó, batizado no Espírito, tem algumas referências. O termo batismo no Espírito muitas vezes serve como substituto útil e é empregado nesse trabalho. Ó. O Espírito vindo ou descendo sobre as pessoas, o Espírito foi derramado. Então, tem várias expressões que são utilizadas para descrever. Basicamente, nós temos, olha, Atos 2, tá? A gente tem a própria experiência de Paulo, a gente tem a experiência, tá, dos samaritanos. Você tem Cornélios, depois você tem dos discípulos de João na cidade de Efésio, tá? São as experiências mais contundentes de batismo no Espírito Santo. São 5 relatos que nós temos só em livro de Atos em relação a isso aí. Durante o curso a gente vai caracterizar cada um deles em relação a essas questões aí. Pode avançar, Martins. Isso aqui são terminologias, tá? O dom que meu pai prometeu o dom do Espírito, o dom de Deus, ó, receber o Espírito, cheio do Espírito. Tá? Então, por aí a gente vai vendo algumas experiências, tá? Algumas terminologias que descrevem a experiência do batismo no Espírito Santo. Tá? Então, para a gente não ficar travado, porque às vezes as pessoas falam assim, mas onde tem na Bíblia a expressão batismo no Espírito Santo? Se a gente depender de existir uma terminologia na Bíblia para ela ser bíblica, a gente está em sérios problemas, a gente está em apuros, porque a própria palavra Trindade, e nós cremos num Deus trino, não existe na Bíblia, tá? Então eu sempre digo que o importante é o conceito ser ensinado, tá? E se você pegar outros termos, né? Por exemplo, a palavra livre-arbítrio você não encontra na Bíblia. Mas negar que o ser humano possui liberdade de escolha, tá, é uma bobeira à luz do que a Bíblia relata sobre essas questões. Então, o importante é se o conceito é ensinado, tá, nas Escrituras. Vamos avançando aí, Martins. Ó, características, né, mais distintas, né? Olha lá. É teologicamente, experimentalmente distinguível e subsequente ao nascimento. Ok? Então, vamos voltar lá ao que eu falei no início. Ok? Que o batismo do Espírito Santo ele tem que ser diferenciado, tá, da experiência do novo nascimento ou da conversão. Então, o ato da conversão é aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Nasceu de novo. Citei para vocês a experiência do Espírito Santo no final do Evangelho de João, quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ok? Experiência de regeneração e a experiência de revestimento de poder, né, que a gente chama que o batismo do Espírito Santo é a doutrina da subsequência. Ela ocorre após, tá, a conversão. Ela é distinta e subsequente. Ela tem que ser separado, tá, separado, na verdade, da conversão e posteriormente a conversão. Então, assim, só para a gente poder. A gente separa muitas vezes, amados, por uma questão didática, tá? Porque se você pegar a ocorrência de Atos 10, parece que conversão e batismo do Espírito Santo foram uma coisa muito instantânea. Mas, logicamente, é plausível que alguém seja batizado a partir do momento que passou pelo processo de novo nascimento. Então, é importante a gente diferenciar isso. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, na mente de cristãos comuns, as pessoas questionam e perguntam: será que eu posso ser batizado no Espírito Santo antes de ser convertido? Será que Deus pode batizar uma pessoa, tá, ímpia no Espírito Santo? É importante nós entendermos o conceito que o acesso às bênçãos de Deus só é possível mediante a fé. Tá? Então, você tem fé salvífica, você passa pelo processo de novo nascimento, e aí você exerce fé
da vida cristã, não a fé salvífica, tá? Lembrando que a Bíblia separa, ó, a Bíblia diz que existe a fé natural, que é a fé que até os demônios têm, a fé salvífica, que é a fé que te leva à conversão, e depois tem fé como fruto do Espírito, e a Bíblia diz que tem o dom de fé ainda. Tá? Então você exerce a sua fé na vida cristã como fruto do Espírito, ok? E aí você pode receber o quê? As bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus também. Então vamos separar assim sobre alguns tipos de fé que podem aparecer nas Escrituras. Tá? E então essa experiência de receber o batismo do Espírito Santo, ela está ligada à fé e a uma experiência posterior. Então, em alguns casos, quando a gente diferencia, é por uma questão didática, tá? E até pedagógica, para que as pessoas entendam que ela não pode ocorrer antes do novo nascimento. Tá? Ó, e acompanhado por falar em línguas, ok? Vamos pensar o seguinte, olha, eu acho uma coisa interessante. Toda pessoa que recebe a batismo do Espírito Santo, a língua como evidência, ela tem que surgir, tá? Com evidência. Mas ela não pode ser confundida com o dom de línguas. Vamos tentar explicar essas funções? A Bíblia diz que quem fala línguas como evidência, fala para Deus. E só Deus entende o que você está falando. Tá? Mas a Bíblia diz que quando você fala o dom de línguas, é Deus falando para a igreja. Então você tem que orar para que haja interpretação. Então, observe que o sentido é diferente. A língua como evidência é o ser humano falando para Deus. E a língua como dom é Deus falando para a igreja. Ok? Então, lógico que aí tem uma questão de ordem. Paulo fala, se alguém começar a falar em dom de língua, tiver 2 ou 3, não houver interpretação, cale-se. Então, é importante, tá? Que aí a Bíblia nos alerta, orarmos para que haja interpretação disso. Então, são duas coisas distintas, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, toda pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem a língua como evidência, mas nem toda pessoa batizada com o Espírito Santo tem o dom de línguas. Ela pode ser usada no dom de variedade de línguas, ok? Então, assim, para pensarmos um pouco sobre essa questão dos dons, que vai ser algo que a gente vai explorar bastante durante todo o semestre que vem, tá? Sobre a questão de como funcionam, na verdade, cada um desses dons. Tá? Então, é acompanhado pelo falar em línguas, evidência, lembrando aqui o que falamos lá atrás. A evidência de línguas pós-batismo do Espírito Santo é o que caracteriza um pentecostal como clássico. Então, se alguém te perguntar o que é ser um pentecostal, você já tem que saber responder. E você já sabe, lógico, tá? Que é a separaridade. Mas clássico, por que clássico? Tá? Clássico, porque você entende que é acompanhado pela evidência de línguas. Só olha, deixa eu abrir um leque aqui. Eu falei para vocês dos pentecostais não clássicos, falei que ele vem de linha wesleyana. O que eles dizem sobre evidência? Eles falam que a evidência não é a língua, que a evidência é o amor. E aí eu acho que eles fazem uma confusão simples, né? Que eles confundem o fruto do Espírito, né? O amor é um aspecto do fruto do Espírito. Porque lembrando lá que o fruto é singular na lista de Gálatas. E tem vários aspectos. Então, eles confundem o fruto, tá, com a evidência. Ok? Porque, pessoal, queridos, qualquer pessoa que nasceu de novo tem que frutificar, tem que ter o fruto do Espírito. Ela não precisa ser batizada com o Espírito Santo para ter fruto do Espírito na vida dela. Essa é uma das confusões que as igrejas pentecostais não clássicas fazem em confundir a evidência. E outra coisa, deixa eu só destacar uma coisa para vocês que é muito importante. O pentecostalismo, ele diz que a língua como evidência é a evidência inicial, tá?
Ele não diz que é a única evidência. Ele fala a língua é a evidência inicial. Quer dizer que outras evidências surgirão. Por exemplo, uma vez alguém perguntou assim: e como é que fica o caso do mudo, né? Porque o mudo não vai poder falar em línguas, né? Tá? Pessoal, é evidência inicial. Outras evidências vão surgindo, tá? Através da vida da pessoa que experimentou o batismo no Espírito Santo. Ok? Então, assim, algo assim para a gente pensar aí. Tá? Você vai pensando lá até você fazer a sua inscrição lá e orando para chegar logo em agosto para a gente começar as nossas aulas aqui. Tá ok? Então, ó, é distinto em propósito do trabalho do Espírito, ó, de regenerar o coração e a vida no pecador arrependido. Ok? Então, essa distinção ela existe. Tá? O que, que é o novo nascimento, o que, que é a regeneração, o que, que é essa experiência, né? Esse revestimento de poder. E olha, queridos, é importante a gente sempre incentivar a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. É isso que energiza a igreja. Olha, pega Atos, pega qual que é o poder impulsionador dos propósitos missiológicos da igreja primitiva. Batismo com o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, após o ano 100, quando morreram todos os apóstolos, todos os apóstolos estavam mortos, e continuou as manifestações. Você tem um monte de relato depois. A gente chama do ano 100 ao ano 500, pessoal, mais ou menos, a gente chama do período patrístico, né? Que são algumas lideranças que surgiram da igreja. Você precisa ver a quantidade de livros que tem nesse período, de pessoas relatando o batismo do Espírito Santo, profecia, línguas, dom de curas, de tudo que você pode imaginar. Depois eu vou trazer isso para vocês, tá? Aqui só para você ver assim a quantidade, tá? De evidências que existe. Inclusive, tem um historiador da igreja primitiva que ele diz assim que na igreja primitiva, esse livro que a gente chama de Atos dos Apóstolos, ele não era conhecido por esse nome. Ele era conhecido como Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, tá? Então, assim, só para você ter um pouco dessa percepção, o quanto da atuação, tá, que ocorreu do Espírito Santo dentro desse período, tá, que a gente chama da igreja primitiva. Tá ok? Eu acho que o Martins avançou aqui, né? Ó, ele colocou aqui a subsequência em Atos, tá? Ó, Paulo concorda com Lucas que existe uma obra do Espírito para os crentes que é distinguível da obra do Espírito na salvação. Tá? Uma questão, esse incidente em Éfeso, bem como a própria experiência de Paulo, requer uma resposta afirmativa. Então, ele dá exemplos, né, de pessoas. Pessoal, olha, um outro exemplo, a questão dos samaritanos. Os samaritanos foram evangelizados, se converteram, depois receberam outra visita, tá? Dos apóstolos, aí oraram por eles e receberam o batismo do Espírito Santo. Receberam o batismo do Espírito Santo. Tá? Só para você ter uma ideia, aí alguém pode falar, mas ali não falaram línguas, os samaritanos não falaram línguas. Deixa eu citar uma coisa para você, é um pouco complexo assim, mas só para você saber, né, o que, que tem. Tem dois grandes catedráticos não pentecostais, já mortos, lógico, no século XX, um chama Frederick Bruce, e ele tem um comentário de Atos, e outro chama A.T. Robertson, que foi o maior catedrático da língua grega do século XX. Os dois dizem a mesma coisa. Embora o texto não diga, a construção gramatical da língua original, que é o grego, ele dá a entender que houve as evidências. Isso vindo de pessoas não pentecostais, acadêmicos, pessoal. Só para você ver o peso que ocorre, né? O peso que tem, tá? Essas passagens. Então, assim, a gente vai fazer uma imersão nessas doutrinas, tá? Que vocês vão sair da aula falando línguas aí, viu? Tá? Vocês vão sair animados aí com o que a gente vai estar vendo e olhando. Pode avançar, ô Não, Martins. com licença, professor, levantando a mão aqui, é É, que nós precisamos de partindo, como se diz, para o encerramento, né? isso. Então, tem algumas coisas administrativas para falarmos aqui, inclusive uma última pergunta Ah, que sim, tranquilo. surgiu, mas o senhor pode concluir o raciocínio, por favor. Não, não, tranquilo. Eu só quero comentar com vocês assim, que a ideia, na verdade, era dar essas pinceladas aqui,
mostrar qual que é o eixo do curso, tá? Para vocês verem do que a gente tá querendo trazer para vocês, porque é algo, amados, olha, só para dar uma percepção para vocês, até onde eu sei, só tem uma faculdade no Rio de Janeiro de teologia que criou uma pós em pentecostalismo. Não tem no Brasil. Não tem pós-graduação em pentecostalismo. E são projetos aí que a Quadrangular está trabalhando, né? Porque agora tem reconhecimento, né? Da faculdade, né? De Araras, para a gente poder habilitar e capacitar cada vez mais os seus obreiros para a obra que foi chamado. É basicamente isso aí, pessoal. Bom, então agradecemos ao professor Antônio. Amados, ele tem bastante conteúdo, estou falando porque a gente faz aula, né, aos sábados aqui, e ele também gosta do ensino, né, de dar aula. Então, por ele, eu penso que ele avançaria aí até às 22. Mas a nossa proposta nessa aula introdutória é que fosse, né, realmente de 1 hora e meia, porque é o modelo do curso, né? O curso, ele trabalha com 1 hora e meia, tá bom? Aqui a pergunta foi da professora Fernanda Nunes, né, se vai continuar online, onde fazer a inscrição. Com respeito à inscrição, a gente vai passar informações no futuro, ela é feita via o SIGA, né? A própria aula é feita via SIGA, que é a nossa plataforma da educação, e então nós vamos passar no grupo que nós estamos aí, o grupo Aula Introdutória, a gente passa as informações por aí, tá bom? Ela perguntou se vai ser online. O nosso modelo, amados, está sendo assim. É uma experiência que nós fizemos em São Paulo, com escola de servos e escola de adoradores, e tem dado certo. Aí a gente aplicou no curso de escatologia também, e fizemos uma pesquisa no meio do curso, no meio do período, né, do curso de escatologia, e tivemos uma resposta muito boa dos alunos. A pergunta é: o modelo que está sendo feito está agradável, estou gostando, né? E a maior parte, né, assim, muitos responderam que sim. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona, como que é feito. Alguém diria, não, mas se for presencial, é melhor. Eu também acredito dessa forma, né? Porque tem interação com as pessoas, mas não, não é possível nesse caso, nesse caso. Então, a gente faz online, como eu disse, é via parecido com esse aqui, que nós estamos, só que é via SIGA, ou SIGA, repito, né? Mas aí vocês vão receber as informações. Então, as aulas serão de pentecostalismo às sextas-feiras, às 21h30. Por que 21h30? Porque às 19h30 nós vamos continuar com a turma 2 do curso de escatologia. Então, 19h30 às 21h, escatologia, e 21h30 às 23h, pentecostalismo. Os dois cursos serão ministrados pelo professor Antônio. Bom, então a pessoa tem a opção de participar ao vivo, como nós estamos aqui. As aulas são gravadas e depois ela pode assistir, porque, por exemplo, às sextas-feiras, algumas pessoas têm culto, são pastores, têm culto em suas igrejas, então elas não podem participar na aula ao vivo, mas elas podem participar depois. E aí, então, elas têm, como se diz, uma semana, né, para assistir. Então, por exemplo, a aula é na sexta, a aula ao vivo. No domingo, no sábado, no máximo no domingo, a gente já disponibiliza a gravação da aula, e aí o aluno tem até a quinta-feira da semana seguinte, até a quinta-feira antes da segunda aula, para poder assistir e computar presença no curso, porque os cursos têm o certificado, né? E a gente segue a mesma linha do ITQ, 75% de presença é o exigido para se obter o certificado. Então, a pessoa, para computar presença, ela tem que assistir até um dia antes da aula seguinte. Agora, se não quiser computar presença, ela pode assistir a qualquer tempo, as aulas ficarão disponíveis para ela no sistema. Tá bom? Então, em linhas gerais, é isso aí. Dá para participar da aula ao vivo e quem não puder, assiste a aula
gravada na comodidade do local que você entende ser melhor, do horário que você entende ser melhor, tá bom? Deixa eu só. Não posso esquecer, amados, o que a gente tinha programado para fazer com o Google Meet, né? A, a, que é o que normalmente a gente usa. Mas pelo número de procura, a gente solicitou e o Conselho Nacional, como se diz aí, cedeu o Zoom, que este Zoom cabe até 1.000 pessoas do Conselho Nacional. Então, agradecer ao pastor Davi, que através dele que foi dada a autorização. Uma pergunta, amados, aqui também do curso, são 20 dias. Então, são 40 horas aula de 45 minutos, que dá 1 hora e meia. Então, são 20 encontros. O curso todo tem 20 encontros, sempre às sextas-feiras. E acho que é isso aí, gente. Não sei se tem a Silvia tem alguma pergunta ali que eu não consegui acompanhar. Tem uma pergunta aqui recorrente, né? Se a aula está sendo gravada. Sim, vai sim. Ela está sendo gravada. Eu ia colocar assim, ó, dando tudo certo, nós vamos disponibilizar, porque a nossa expectativa é que tenha gravado, né? E que a gente consiga ter acesso à gravação. Mas a ideia é disponibilizarmos sim, e a gente disponibiliza lá no grupo de WhatsApp. Tá bom, gente? Então, essa foi essa aula introdutória. Eu não sei se o pastor Erivelton, eu procurei que não consegui encontrá-lo, se ele está, porque ele está entendo, né, na convenção americana, e então não sei se ele conseguiu a pastora Josélia. Se estiver, por favor, né, fale conosco, né, mas não estando, a gente vai enviar para ele tudo isso daí. Tem alguma pergunta? Eu acho que como nós temos ainda 7 minutos, olha, para dar as 21 horas, né? Tem alguém que tem alguma pergunta? Pode colocar no grupo aí que. Ah, bom, já vou aproveitar duas que eu anotei aqui, nesses 7 minutos, professor, se o senhor conseguir. A pergunta da Larissa, ó. Não, vamos por ordem, vai. O André perguntou às 24. Quais as principais diferenças do neopentecostalismo para o pentecostalismo? A diferença, as básicas. Bom, basicamente, o pentecostalismo já descreveu aí, né? Tá? O, o neopentecostalismo não é um movimento uniforme, tá? Mas eles não creem da mesma forma que a gente crê em relação ao batismo do Espírito Santo. Então, eles não são muito organizados. Uma igreja que nem a Universal, ela é basicamente cessacionista, ela nem crê no batismo do Espírito Santo, tá? Então, é até difícil a gente classificar, porque os pontos que separam mais o pentecostalismo do neopentecostalismo são os tipos de abordagem sobre teologia de prosperidade, tá? E algumas questões que estavam ligados, na verdade, ao G12, tá? Que teve muita penetração no movimento neopentecostal, e no movimento pentecostal houve muita resistência em relação a isso aí. Mas na base, a questão das manifestações dos dons não é uma coisa que flui muito no neopentecostalismo, e não há uma ênfase muito grande sobre a experiência subsequente, tá? O revestimento de poder subsequente à conversão. Então, eles, na verdade, não podem, de fato, ser classificados como pentecostal, porque essas doutrinas que são importantes para nós não são no meio deles. Mas, assim, não é uma coisa muito simples de definir, porque o neopentecostalismo é quase uma coxa de retalho, tá, em relação a essas coisas. Estou, assim, de forma geral, passando para vocês que eles não dão, assim, ênfase a essas questões que a gente dá, tá, em relação Ok. a isso aí. Ok. Queridos, o pessoal está perguntando do valor, né? É, o, será gratuito? Não, a aula introdutória foi gratuita, que a ideia era que vocês tivessem, né, os alunos tivessem esse primeiro contato e fazer uma análise, né, de como será apresentado, a própria análise do professor, né, do conteúdo do professor, e para que depois nós oferecêssemos. Aqui pergunto se é um curso de pós-graduação. Não, é um curso livre, tá? E então, o valor, amados, que estamos trabalhando com a escatologia e também com o valor é de R$ 180 à vista, R$ 200
em 2 vezes, se você optar em pagar 2 vezes, e 210 se você pagar em 3 vezes. Eu sei que alguém, às vezes, quando a gente fala valores dos cursos, as pessoas falam assim, mas por mês? Eu falo, não, é o curso todo, as 20 aulas é esse custo. Então, à vista 180, 200 se você pagar em 2 vezes e 210 se você pagar em 3 vezes. Pagamento, eu entendo que nós vamos fazer somente via Pix, que acaba facilitando, né? Mas essas orientações nós vamos passar lá no grupo, tá? Quando tiver as inscrições já tendo possibilidade. E a gente passa, você ficando, permanecendo no grupo, a gente passa também do curso de escatologia e, como eu disse, né, das outras coisas que a educação, os outros trabalhos que a educação vai fazendo, né? Ah lá, tem várias perguntas surgindo aqui, ó. Então, mas vamos lá, deixa eu, né, aqui, ó, pessoas agradecendo, né, falando a respeito do assunto. Vamos só passar a outra. Outra pergunta, professor. O fruto do Espírito Santo vem após o batismo do Espírito Santo ou após o novo nascimento? Olha, é que nem eu comentei, né? Aqui já. O fruto do Espírito Santo, ele ocorre após o novo nascimento, tá? Então, todo cristão tem que frutificar. O fruto tem que aparecer com todas as suas características, tá? Então, não pode ser um sinal do batismo do Espírito Santo, tá? Então, ele ocorre na vida de toda pessoa que nasceu de novo. Vamos fazer uma última aqui, ó. Como lidar com as línguas no culto público contemporâneo dos nossos dias, né? Tendo em vista o que Paulo orienta em 1 Coríntios 14. O ponto, na verdade, é que a orientação dele tem a ver com ordem no culto. Então, a melhor coisa que existe é o pastor ou a pastora da igreja dar ensinamento sobre como funcionam os dons. Se ele não tem um domínio sobre a funcionalidade, é só se matricular aqui no curso que ele vai ficar afiado. Mas a ideia, na verdade, queridos, é, como Paulo orienta, se houver a manifestação das línguas e não houver interpretação, é para se calar, tá? Então, precisa se orientar em relação a essas questões e mostrar como que funciona cada dom, né, dentro da igreja. Então, a questão é ensino. Professor, e foi comentado aqui também, né, a respeito disso, é importante nós compreendermos essa questão das línguas como o sinal e também como dom de variedades de línguas, né? Porque às vezes existe uma confusão e a gente às vezes fica meio perdido, né? Isso é um ponto que será muito bem tratado, né, dentro do curso. Olha, é importante a gente compreender o seguinte, queridos, que toda pessoa batizada no Espírito Santo, ele vai falar língua como evidência. O Espírito Santo vai capacitar ele a isso, tá? Só que na língua como evidência, a pessoa vai falar para Deus. E aí, respondendo a pergunta que foi feita aí, tá? Que só Deus entende, tá? Essa língua que ele está falando como evidência. Agora, o dom de variedade de línguas é dado para algumas pessoas. E a função do uso na igreja do dom de variedades é quando Deus quer falar algo para a igreja. Então muda o sentido, tá? Na evidência, o ser humano fala para Deus. Normalmente, quando você vê no Pentecostes, eles estão exaltando e louvando a Deus. Mas na igreja é uma mensagem que Deus quer que seja entregue para a igreja, só que o dom da variedade de línguas, ele é dependente do dom de interpretação. Então, ele depende que haja esse dom dentro da igreja para que a mensagem de Deus seja entregue. E aí a Bíblia nos orienta a orarmos para que exista esse dom na igreja quando você falar em línguas e não ocorrer interpretação. Tá? Então, nem todos têm esse dom. Tá? Então, é importante a gente diferenciar isso. Mas, olha, não se preocupe, essas questões elas vão ser exaustivamente tratadas. Vocês vão receber material sobre esses temas para vocês lerem, tá? Em relação a isso aí. E vocês vão ter um material de apoio muito bacana para vocês estarem acompanhando as aulas. E só para finalizar, paleo-ortodoxo. Aí Isso. o Martins ou É a Silvia podem paleo. colocar ali. Vamos lá. Coloca o link ali, por Paleo, favor. Paleo, né? Paleo ortodoxo, tá? Tem dois um do lado do outro.
Aí lá você vai achar os artigos que a gente vai usar durante o curso sobre o batismo do Espírito Santo, tá? Evidências de língua. Tem muito material bacana lá. Ali, eu pergunto se vai tratar sobre os dons, sim, será tratado sim sobre os dons. Vai haver algumas atividades a serem entregues? A princípio, não, né? A princípio, escatologia não. O pastor Elivelton anunciou, né, quando foi falado de escatologia, que aqueles que fizessem o curso esse curso de escatologia, parecido com esse, né, no modelo do pentecostalismo, que o aluno não precisaria fazer, caso não quisesse, né? Porque haveria convalidação no terceiro ano do ITQ, que nós temos a matéria escatologia. Então, quem fez o curso de escatologia aqui, não precisaria fazer lá. Isso seria uma opção do aluno, né? Então, recebe o certificado, mas, por enquanto, ele não estipulou alguma atividade. Caso ele estipule até iniciarmos, né? Aí a gente avisa também. Tá bom, queridos? Então, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço a todos, né, pastores, eu vi secretários, ó, nessa primeira tela aqui, estou vendo a pastora Terezinha lá do Maranhão, nossa secretária estadual lá, e eu estou falando dela porque estou vendo a primeira tela, tá? Pode ser que tenhamos outras, né? É, então, agradeço de coração a todos e, na dúvida, podem chamar o Martins, né? Ele responde a parte técnica. Estou no grupo também, eu que tenho postado ali hoje, né? Pode me chamar e a gente vai encaminhando, tá bom? Nós vamos fazer uma oração e aí depois, como é prática, né? Nas reuniões online, todo mundo fica em silêncio na aula. Aí depois a Silvia abre então para todo mundo e aí a gente vai se falando todo mundo junto aqui, tá Pastor bom? Fernando, Bom, alguém chamou? Não? pastor, só queria Sim. fazer uma observação que ó, surgiu uma pergunta aí sobre escatologia. Vai ter Hum. uma aula demonstrativa, né, gratuita sobre escatologia e vai começar o curso em agosto para o segundo semestre também, tá? Porque alguém Correto. queria saber aí se poderia entrar no curso. Isso, para esse não, porque ele já está finalizando, né, essa turma, mas para a turma 2 sim, e a gente coloca, por isso que a gente pediu para não saírem do grupo, porque aí a gente usa também esse grupo, no bom sentido, usar, né? A gente utiliza, vamos dizer assim, utiliza para avisos a respeito de outros cursos, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta aula, pela vida de todas essas pessoas, teus servos, ó Deus, que acompanharam, estamos juntos aqui e podemos aprender mais da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que esse curso seja bênção para a vida de tantas pessoas, que possamos, como mencionamos no início, aprender mais para servirmos melhor. Eu agradeço ao Senhor pela vida das nossas lideranças. Aqui, Senhor, a minha liderança, o pastor Brocanelli, também, que é o regional, o pastor Toninho, todos os presidentes de Estado, o pastor Mário de Oliveira, o pastor Erivelton, que é o nosso líder, ó Deus, na área da educação, que o Senhor continue abençoado, e bem como a todos os colegas secretários estaduais. Muito obrigado por todos os nossos diretores, ITQ, MQTI, da Escola Bíblica, nossos professores, todos que estão no Ministério Quadrangular, muito obrigado e que o Senhor nos capacite a cada dia. Em nome de Jesus, pedimos. Obrigado também, Senhor, pela vida do professor, que o Senhor continue a abençoá-lo. E a equipe de trabalho da Secretaria-Geral de Educação e Cultura. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Então, agora pode abrir o microfone de todos para a gente falar um oi. Oi, Paz seja convosco. paz seja convosco. Boa Paz noite, seja paz. Deus convosco, boa abençoe a noite. todos. Espero Boa que vocês noite, tenham sido professor abençoados. Antônio. A paz a todos. Amém. Boa noite. Bens. Boa Paz, boa noite. noite, a paz, Paz, Brasil. Deus Deus abençoe a abençoe. Paz, todos. boa Lembrando a noite. Silvia e o Martins de fazer o print aí, né? Quem sabe para a gente divulgar Noite, a paz. a foto de algumas telas aí. Boa noite, paz seja convosco. Boa noite. Oi.
Abençoe a Eu todos estou aí. vendo aqui que tem alunos da escatologia que também estão aqui, né? Participaram dessa aula. Paz. Paz, Paz. Deus abençoe a vida de todos. Até mais. Boa noite, paz. Deus abençoe a todos. Boa noite, paz. A paz seja com todos. Tem uma Irmão observação ali, Martim. faltou orar pelos irmãos do Sul, mas há tempo ainda da gente orar, né? Realmente foi uma falha aqui. Vamos orar, amados, nós que estamos aqui, vamos orar pelos nossos Amém. irmãos do Sul, né? Então vamos apresentar em oração. Nosso Deus e nosso Pai, aqui juntamente, ó Deus, com nossos irmãos que estão aqui na aula ainda, nós oramos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão, ó Deus, enfrentando um momento muito difícil na vida deles. Todo o estado, ó Deus, podemos dizer, mas alguns, ó Deus, que perderam tudo. Algumas igrejas também, Senhor, das nossas igrejas, de outras denominações, que foram inundadas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência e que o Senhor fortaleça este povo. Fortaleça esse povo, ó Deus, para que possam se levantar novamente e seguir em frente e ir em frente. Todos nós precisamos do Senhor, ó Deus. Então, nos ajude. O Senhor continue a mover os nossos corações para que possamos ajudar em oração, ajudar em ofertas, ajudar em roupas, alimentos, enfim, o que o Senhor mover o nosso coração para fazer. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Muito obrigado pela Glória a lembrança. Deus. Deixa eu pegar, vou tentar pegar o link aqui, amados, do blog, e aí eu já coloco como link. Vamos ver se eu consigo aqui. Postei lá, amados. Aí depois também a gente pode postar no grupo, né? Eu achei feito o link, aí fica mais fácil. Ok. Tá certo, gente? Muito obrigado, viu? Peço licença, então, para a gente sair. Fiquem na bênção. E até a próxima.